Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-la, Mádia, e agradecer o convite para participar de um evento tão importante e acompanhado de colegas juízes federais de tão alta magnitude, né? Cumprimentar o desembargador Fernando, Ronivon, Danilo, companheiros de longa data, né? Ao desembargador Rogério, agradecer as palavras, a todos, né? E todos que estão presentes aí participando deste evento. O meu tema é bem específico, é um tema, se a gente for falar em história de direito recente, e especialmente no nosso meio. Eu também coloquei uns slides, eu vou tentar que a minha expertise é tal qual a do desembargador Fernando, mas eu vou tentar compartilhar aqui, acredito, vou tentar. Está compartilhando? Sim, beleza, sim. Ainda bem. Esse primeiro slide, eu mostro aí uma unidade de presídio federal aqui no Brasil, e a outra, essa do lado direito de quem está assistindo. Isso aqui é uma Supermax americana, e aqui é uma unidade prisional federal no Brasil. Nós temos 5 unidades, todas elas o mesmo projeto arquitetônico, e elas são utilizadas unicamente para abrigar presos sob o regime penitenciário federal. Enquanto que nos Estados Unidos eles começaram esse sistema da Supermax. Há uma discussão se não teria sido, na verdade, o início desse sistema lá em Alcatraz, mas, em termos modernos, isso aqui é justamente uma unidade federal do estado de Maryland, e isso começou em 1983, a partir da criminalidade violenta desenvolvida pelas gangues americanas. Eles começaram a estabelecer esse regime prisional diferente do ordinário. E aí o Brasil também teve um início de uma criminalidade violenta e organizada, especialmente a partir da década de 90, e na primeira década de 2000, isso ficou muito evidente, de modo que, em 2006, nós construímos a nossa primeira unidade prisional, começamos a funcionar. Eu faço uma referência aqui aos preceitos normativos, né? Na verdade, a Lei 7.210, que é de 1984, ela já previa ali a criação de presídios federais, não com essa conformação de hoje. Depois houve uma modificação em 2003 para ele se destinar a abrigar os presos mais perigosos. E aí, eu já chamo a atenção aqui que os presídios começaram a funcionar em 2006. A lei é de 2008. O que eu quero salientar aqui é que, de 2006 a 2008, nós ficamos no limbo normativo. Não existia lei, a não ser resoluções, 2 resoluções que foram editadas pelo Conselho da Justiça Federal para tentar disciplinar essa matéria. E aí, em 2008, foi elaborada a lei. Qual o problema dessa lei? Essa lei foi feita de afogadilho e ela não tratou propriamente do sistema penitenciário federal. Tratou apenas do procedimento de inclusão. Então, nós ficamos sem um referencial normativo, no sentido formal e material, disciplinando essa matéria. A gente, em alguma coisa, a gente tinha um disciplinamento do regime jurídico nesse decreto 6.049, que era mais destinado ao corpo funcional das unidades prisionais, mas que serviram de orientação para se entender o que seria o sistema penitenciário federal. Eu também, aqui, a título informativo, mostro a localização das 5 unidades penitenciárias federais. A gente já vê aqui que não houve um critério adequado, né? A gente está vendo aí presídio em região de fronteira, você está abrigando presos que participam de organizações criminosas e que têm laços com
outras organizações internacionais e conquistando outros cenários para esse tipo de criminalidade mundial hoje, né? E fala algumas coisas das características arquitetônicas dos presídios federais. Eu sei que muitos não conhecem o presídio, o desembargador Fernando, Danilo participou do curso, conhece bem lá o sistema, o desembargador Fernando esteve lá quando corregedor regional, corregedor do Tribunal Regional Federal, e o projeto, como eu disse, é um só, são 208 celas individuais. É aí onde já começa a dar o tom do regime. Porque ele tem um isolamento a partir do momento em que essas celas são individuais. Aqui são mais questões. Ele tem 4 vivências que, na verdade, faz com que uma unidade prisional ela tenha praticamente 4 presídios, mini presídios, sem intercomunicação. A ideia é essa para você separar organizações criminosas e não permitir que haja interação entre as suas lideranças. E, por isso mesmo, cada vivência dessa tem um pátio de sol, né, e um ambiente para vivência de cada um deles. E 12 celas para RDD. Também há uma confusão entre o Presídio Federal e RDD. O Presídio Federal não se confunde. Também tem o regime de RDD em Presídio Federal. E, ainda como a título de introdutório, nós temos a questão da inclusão em presídio federal. A lei ela apenas diz que a inclusão em presídio federal pode ser por interesse da segurança pública ou do próprio preso. E nada mais. Coube ao decreto 6.877 tentar desenhar o perfil do preso que há de ser incluído em presídio federal. Mas, obviamente, ele é apenas um ponto de orientação, porque, na verdade, a inclusão, desde que a circunstância, os aspectos fatos possam ser enquadrados no que se entende por interesse de segurança pública ou interesse próprio do preso, a inclusão pode ocorrer. Eu chamo a atenção aqui que, embora diga interesse do próprio preso, isso não quer dizer que o preso tem o direito de escolher, eu quero ir para presídio federal. Aí está subjacente um interesse público. E esse interesse próprio pode a inclusão se dar em presídio federal, independentemente do interesse individual do preso. Como exemplo, a questão da extradição. Não raro o Supremo, por diversos aspectos, quando ele decreta a prisão para fim de extradição, quando se trata de preso de extraditando envolvido em criminalidade violenta, ele determina a inclusão em presídio federal. E o extraditando não tem esse interesse, ele determina mais em razão da proteção das relações internacionais para evitar fuga, evitar que haja algum tipo de abuso sexual, ou mesmo dele ser agredido, ou ele ser morto dentro da unidade penitenciária estadual. Feitas essas considerações, vamos entrar propriamente no regime jurídico que foi estabelecido com a Lei 3.964. Na verdade, há uma sugestão de projeto de lei elaborado por um fórum permanente que é composto pelos corregedores das 5 unidades prisionais federais, para a edição de uma nova lei substituindo a 11.671, porque se trata de um referencial normativo bastante incipiente, não tratou de várias questões fundamentais para o sistema. Mas a Lei 13.964 cuidou, pelo menos, de estabelecer o regime jurídico de cumprimento da prisão ou de pena no presídio federal. E é sobre isso agora que nós vamos começar a tratar. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu quero abordar todas as questões, ainda que sem uma maior profundidade. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.671, que foi incluído pela Lei 3.964. Esse dispositivo, havia uma sugestão de projeto de lei, e aqui do lado direito,
tem sugestão do Fórum Permanente do SPF. E vocês veem que a redação era bem diferente. Qual a intenção aqui desse parágrafo único? Que está mal redigido. Era de que toda e qualquer questão referente à execução da prisão ou do cumprimento da prisão em presídio federal, ela seja decidida pelo juiz da execução, corregedor do presídio, independentemente da nomenclatura emprestada ao tipo de ação ajuizada. Vou dar um exemplo concreto que está acontecendo agora. Nós estamos com o problema da pandemia, há uma série de restrições a respeito do atendimento do advogado e de visita de familiares no presídio, e isso tem sido questionado perante os juízes corregedores, porque os advogados querem fazer videoconferência de seus escritórios, e aí no sistema penitenciário federal, por uma série de razões, isso não é pertinente, não é adequado, e os juízes corregedores têm negado, e o que é que eles fizeram agora? Entraram com ação civil pública. Entram com ação civil pública e distribuem para um juiz civil. Um juiz civil decidir sobre atendimento de advogado e de visita de familiar num presídio federal. O juiz que recebeu em Mossoró, Lauro, colega Lauro, ele entendeu que isso era uma questão afeta à execução e declinou da competência e mandou para a Corregedoria Federal. Mas era isso que nós queríamos resolver com esse parágrafo único. Embora o artigo não resolva, porque ele diz o juízo federal da execução penal será competente para as ações de natureza penal, e óbvio, ação civil pública não tem natureza em si, ela pode ter até um objeto, uma matéria que diga respeito ao âmbito do direito criminal, mas ela não tem natureza criminal propriamente dita, e esse pode ser o argumento. O que nós sugerimos aí, e há uma proposição nesse sentido da Corregedoria Geral da Justiça Federal, é que todos os tribunais, quando definirem a competência de juízo do juiz da execução penal, estabeleça a competência para conhecer igualmente de toda e qualquer ação civil que diga respeito à questão da execução. Aí nós resolvemos o problema, porque, como nós sabemos, essa competência de juízo ela pode ser definida por resolução do tribunal. Então, é uma proposição que nós fazemos para resolver esse problema. As demais questões são mais periféricas, esses dois, é apenas a questão de ressaltar a possibilidade de os tribunais regulamentarem um colegiado de primeiro grau para enfrentar essas questões afetas ao presídio federal, como uma medida de segurança, evitar a pessoalização de um magistrado nessa matéria. Eu não vou me debruçar maior tempo, porque o mais importante da lei foi, sem dúvidas, esse artigo 3º, que ele estabelece o regime, obrigado, doutor Mádio, estabelece o regime de cumprimento dentro do presídio federal. Eu chamo isso de refim, é um regime fechado com isolamento e monitoramento. O que é importante aqui é que, com esse inciso 2, ele nega, sem falar, ele nega a visita íntima. Toda e qualquer visita ou atendimento de advogado tem que ser no parlatório, e parlatório com separação de vidro, de modo que ele não tem contato pessoal. E mais, toda a comunicação, agora com previsão em lei, prevista na Lei 13.964, todo e qualquer contato, ele é monitorado pelo sistema audiovisual, exceto do advogado, porque o advogado aí há a exigência de que haja uma autorização judicial. A discussão é se a autorização judicial, nesse caso, pode ou não ser coletivo ou teria que ser individualmente a cada advogado. Por fim, eu queria ainda falar na questão do aumento do prazo de permanência. O presídio federal ele é apenas para uma situação aguda, é temporário. A lei anteriormente falava num prazo de 360 dias, que era muito curto. Não se sabe nenhum estudo que tenha sido feito a esse respeito. Resultado, já se trabalhava de aumentar esse prazo para 2 ou 3 anos, a lei aumentou para 3 anos,
Só que ela cometeu um deslize. Não traz nenhum parâmetro para o juiz definir entre qual prazo de inclusão eu tenho de 1 mês a 3 anos. Como escolher? Quais os parâmetros? Nós estamos definindo isso em termos de discussões internas e nas decisões judiciais.